Olá, tudo bem? Este é o programa Ação Urbana, agora na nova edição, aqui na BH News TV, sempre para discutir, debater, influenciar, elogiar, criticar a vida nas grandes cidades, nas metrópoles, focado principalmente na nossa cidade de Belo Horizonte. O programa Ação Urbana é uma realização da organização Ponto Terra, que é uma organização ambientalista, e também do INPS, que é o Instituto de Política e Cidadania. E os assuntos nossos aqui são assuntos urbanos: saúde, educação, política, meio ambiente, cultura, segurança urbana, mobilidade. São assuntos que a gente debate e quer a participação de todos vocês, telespectadores e telespectadoras da BH News TV, aqui do programa Ação Urbana. E hoje nós vamos debater um assunto importantíssimo, talvez o assunto mais problemático das grandes cidades, que é a questão do trânsito, a questão dos transportes, a violência no trânsito, a segurança ou insegurança no trânsito. A questão do MOVE de Belo Horizonte, o Bus Rapid Transit, BRT, que em Belo Horizonte se chama MOVE e que completa um ano em 8 de março, né? Aqui nós vamos debater isso. E para debater esse assunto, nós trouxemos uma pessoa que eu costumo classificar de craque, né? Ele é engenheiro eletricista, professor universitário, consultor, mestre em engenharia de transportes, Osias Batista Neto, que é o nosso convidado de hoje. Osias, em primeiro lugar, grande abraço a você, obrigado por aceitar o convite para debater sobre a ação urbana aqui com as pessoas. É sempre um prazer, Ronaldo, amigos de tantos anos e colegas de escola, né? Osias e eu nos formamos juntos em 1973 na escola de engenharia. Não conta. Não. Osias, por falar não contar, aí tem uma conta interessante que a gente precisa falar e ficar muito preocupada com ela, que é a questão do número de mortes que nós temos no Brasil de acidentes de trânsito, rodoviários, maioria, qualquer coisa assim. Qual é esse número? Conta para nós por quê, Osias? Ronaldo, esse número é assombroso. Ele é tão assombroso que as pessoas já nem se importam mais com ele. Nós perdemos 60 mil vidas por ano em acidentes de trânsito espalhados no Brasil, nas rodovias e nas cidades. 60 mil? 60 mil. Se você lembrar bem, se o nosso telespectador lembrar bem, e nós participamos acompanhando de longe, né, a chamada guerra do Vietnã, onde parece que morreram 48 ou 50 mil pessoas, então é um Vietnã por ano aqui nas rodovias brasileiras. Todo ano morrem pessoas, e tanto por falhas do governo quanto por uma postura da sociedade que não luta contra isso. As pessoas acham que é normal. Ronaldo, não existe acidente de trânsito. A pessoa fala assim, acidente é aquilo que era inevitável, acontece fortuitamente. Não, essas pessoas morrem porque alguém mata essas pessoas. E tem uma coisa que é muito séria, que é o seguinte: nós perdemos também na faixa de 55 mil pessoas por ano de crimes, né? As pessoas que se matam propositalmente. Quando um indivíduo mata outra pessoa, normalmente ele tem a intenção clara de matar. O ladrão que faz o latrocínio, o assaltante, a guerra do tráfico, quer dizer, todas essas pessoas, o marido que mata a mulher, né? A mãe que mata o filho, quer dizer, todo mundo que tenha alguma situação de paixão ou de roubo ou de crime, o faz intencionalmente. Ninguém sai de casa de manhã e fala assim, hoje eu vou atropelar uma pessoa, hoje eu vou matar uma pessoa. E sem sair com essa ideia, sem pensar isso, são 60 mil pessoas que são mortas por outras que não queriam matá-las. Então tem uma coisa muito errada aí que a gente tem que descobrir como, porque as pessoas não querem nem matar e nem ser mortas. E está acontecendo. E o que nós fazemos? Nada. Eu vou aduzir a informação que o Osias Batista coloca aqui, que é a minha opinião, enquanto político militante de muitos e muitos anos. Os governos, de uma maneira geral, não funcionam, seja a nível federal, nível estadual, nível municipal, e a sociedade não participa, né? Esse número é um número assustador, 60 mil mortes por ano. Osias, em novembro de 2014, eu lembro bem, as multas por infrações de trânsito foram bem ampliadas no Brasil, né? E logo depois nós tivemos os chamados recessos, né? A questão do Natal, logo depois o Réveillon e logo depois agora o Carnaval neste ano. E me parece que as estatísticas mostram da Polícia Rodoviária Federal que diminuiu o número de acidentes. Diminuiu mesmo, e foi por causa dessas multas mais altas? É difícil a gente falar isso, porque nós tivemos nessa virada de ano, inclusive, uma
redução da movimentação de pessoas por questão da economia brasileira. Ah, também isso então, né? Sim, nós tivemos menos viagem, nós tivemos menos tráfego nas estradas, então nós tivemos isso tudo implica. Mas a questão de ter aumentado determinadas multas, rodoviárias principalmente, eram multas que as pessoas cometiam propositalmente. Ninguém corta na faixa contínua sem querer, ninguém corta pelo acostamento sem querer, né? Todas essas multas que apertaram, né, que ficaram mais fortes, né, são as infrações exatamente que mais matavam gente na cidade, nas estradas. E aí a gente pensa o seguinte: diminuiu porque as pessoas têm medo de gastar dinheiro. Não é porque elas não querem matar as outras, não. Não é porque elas não querem causar situação de risco, não. Porque elas têm medo de perder dinheiro. A dor de bolso. A dor de bolso. Que é uma dor que dói muito para todos nós brasileiros. 203 milhões de pessoas nesse Brasil. Zil, agora vamos trazer essa questão dos acidentes para dentro da cidade, para a questão urbana. E aí nós temos que falar das motocicletas, né? Eu sei que você é proprietário de uma grande motocicleta. Conta essa para nós aí rapidamente. Eu sou motociclista há muitos anos, tenho uma Honda CB 1300, uso fim de semana para passear com meu filho, com meus colegas de motoclube. Então é um lazer muito bom. O que é motociclista e o que é motoqueiro? Há uma diferença, não? Essa é uma brincadeira que a gente faz sempre, que a gente fala que motociclista é quem tem juízo. O motoqueiro é quem não tem juízo, né? Então, independe do tamanho da moto, é a postura. Então, a gente separa entre o cara que é motociclista, aquele que usa a motocicleta com sabedoria, com reservas, com segurança, e aquele que está em cima da motocicleta fazendo o diabo a quatro e que normalmente paga esse diabo a quatro com a vida. Eu sei que você é uma pessoa que conhece muito o assunto, que pratica aí o motociclismo, é um motociclismo, como falou, mas você há de convir comigo, né, que a gente anda nas ruas de Belo Horizonte, por exemplo, e vê sempre acidente com os motoqueiros, né? Eles não sei se eles não têm responsabilidade, se eles têm negligência. Por que tanto acidente com os motoqueiros numa cidade igual Belo Horizonte, como em outras cidades também? É uma coisa muito simples. O candidato à habilitação de motocicleta hoje, ele tem que fazer um teste, né, que é o teste de habilitação, né, o teste para tirar a carteira, como se diz popularmente. Ele vai fazer um teste numa pista fechada, onde ele vai circular sozinho. Tem outras motocicletas, mas não ultrapassa ninguém, no máximo eles se cruzam. Ele tem que andar num lugar completamente diferente da realidade, não tem carro, não tem ônibus, não tem caminhão, não tem nada. Ele está andando sozinho, ele tem que andar em primeira marcha, porque se ele puser a segunda marcha ele perde ponto. Ele tem que andar 10 km por hora, ele tem que fazer curvas e sinuosidades altamente complexas numa pista fechada. No dia seguinte, ele tira a carteira, ele coloca a mulher dele, ele não fez teste de levar ninguém na garupa. Vai andar no anel rodoviário, ele nunca andou ao lado de um caminhão, de uma carreta, de um ônibus. Então ele sai sem nenhum preparo. É tão estranho que a própria legislação do motociclista, Ronaldo, é a mesma do motorista. Então, o motociclista que vai tirar a carteira, ele tem que falar sobre cinto de segurança, tem que falar sobre o vidro fechado, sobre o limpador de para-brisa. Não tem nada voltado para a moto. Então, ele não sabe como ninguém ensina ele como se conduzir no tráfego. Então, ele aprende com quem já está na rua. Quer dizer, ele amplia todos os vícios dos que já estão. Então, os motociclistas ou os motoqueiros que estão aí na rua, eles não têm nenhuma formação. E a culpa é de quem? É do governo. Não adianta fazer campanha de educação para motociclista. Não adianta. Tem que estancar a quantidade de meninos que entram completamente despreparados. Então, daqui para frente vai entrar todo mundo preparado. E aí você trata quem já passou. E o governo não faz isso. Nós vamos agora para um pequeno intervalo e vamos voltar falando do assunto muito interessante, que é a questão do trânsito aqui na capital de todos os mineiros, que é Belo Horizonte. Fique conosco. Voltamos com o programa Ação Urbana, nessa nova edição na BH News TV, e sempre debatendo os temas interessantes de uma cidade, de uma metrópole, dos núcleos urbanos, né? Por exemplo, com uma referência sempre à nossa cidade querida de Belo Horizonte, que deve ser elogiada às vezes, mas às vezes deve ser quase que xingada também. E nós vamos conversar agora sobre o trânsito na cidade de Belo Horizonte. Rapidamente, Osiris, nós vamos conversar com alguns detalhes. O trânsito de Belo Horizonte está difícil, hein? Tá.
Está difícil. Belo Horizonte, em 10 anos, mais do que dobrou a frota de carro. O espaço viário não dobra. Então, quando você dobra o número de automóveis, você tem que ter o dobro da área para eles estacionarem, eles ficam a maior parte do tempo parados, e você tem que ter o dobro da área para eles circularem, para ter a mesma condição que você tinha antes. Isso é impossível de acontecer. Então, a tendência natural é que fique cada vez mais difícil com essa quantidade de carro. Nós todos já sabemos, só tem uma saída. O carro tem que dar espaço a ter um sistema de transporte público que consiga fluir no meio do congestionamento, né? Então, só tem essa saída. Vamos aproveitar essa resposta, aquilo que eu falei no começo do programa, é o Bus Rapid Transit, BRT, que em Belo Horizonte tem o nome de MOVE, né? Uma questão aí publicitária, uma questão aí de marca, né? Trabalho da BH Trans, da Prefeitura de Belo Horizonte. E, Osias, você sabe, eu sou um estudioso também do assunto, não como você, não tenho a sua qualificação técnica, eu sou um generalista, mas o MOVE trouxe alguma coisa de positivo. Não, aliás, o MOVE completa um ano, dia 8 de março. Completou um ano 8 de março. Ronaldo, o MOVE tem coisas positivas, tem obviamente coisas negativas, né? Detalhes e coisas, mas ele tem uma coisa muito positiva que, assim, pela primeira vez se monta um sistema de transporte que tenta se dar uma prioridade de deslocamento dele. Eu brinco muito quando eu faço palestra, quando eu dou aula, eu brinco muito o seguinte: não adianta nada você ter um ônibus com estofamento de couro, com ar-condicionado, servindo champanhe, caviar, né, onde os atendentes são artistas de cinema, né, você está assistindo. Não adianta nada se você estiver parado no congestionamento e chegar atrasado no seu emprego. Não adianta nada você ter isso. A qualidade mais importante do deslocamento do transporte público é a rapidez, a facilidade de deslocamento. Porque se não tiver isso, você vai para o carro. Quanto mais gente for para o carro, pior fica o trânsito, pior fica o transporte público. Então, o MOVE, o que ele faz parcialmente? Ele segregou pistas e faixas para que o ônibus possa circular em detrimento do automóvel. O automóvel que fique congestionado. Tá? O ônibus vai passar. Então, a gente está no Antônio Carlos andando, no Cristiano Machado, os ônibus estão passando. Puxa, será que não é melhor eu ir de ônibus, não? Onde que peca esse raciocínio? Porque nos corredores isso funciona muito bem. Quando chega na área central e nos bairros, ele não consegue andar, né? Então ele está preso no congestionamento. Então toda aquela qualidade que ele tinha lá, ele perde cá. Nós temos 2 ou 3 linhas do MOVE aqui do lado do nosso estúdio, aqui na Raja Gabaglia. Ele leva na hora de pico praticamente 1 hora para vir da Contorno até aqui na porta do estúdio. Então que vantagem leva a pessoa que está dentro do MOVE, que tem que andar aqui nessa região. Então, as medidas de prioridade, elas têm que ser muito fortes, mas elas só serão fortes se a sociedade entender que não tem outra saída. A sociedade está numa escolha. Ou ela escolhe ter carro e só andar de carro, e cada dia ser pior, porque não tem jeito, não cabe, é matemático, não cabe, né? Ou ela escolhe isso, ou ela escolhe abrir mão do carro e criar espaço para que possa ter um sistema de transporte público melhor. Círculo vicioso. Eu só passo para o ônibus se o ônibus for bom. Só que o ônibus só vai ser bom se ele tiver condição de circular. E para ele ter condição de circular, eu tenho que largar meu carro. Então, o MOVE tenta quebrar isso. Com todos os defeitos que ele tem, é essa tentativa que ele tenta fazer na cidade. Osias, tem uma cantilena antiga, eu preciso falar mal da classe política a qual eu pertenço ainda, né? Desde 1980, 81, o metrô de Belo Horizonte começou a ser construído, é uma linha só que sai do Eldorado, vai a São Gabriel, de São Gabriel vai a Venda Nova na estação Vilarinho, e nós estamos nessa única linha desde 1981, 82, lá se vão mais de 30 anos por causa da classe política, mas também por causa da não participação da sociedade. Para não virar uma cantilena, e o metrô de Belo Horizonte, Osias Batista, o que você me orienta, o que você fala? Ronaldo, isso realmente é uma novela daquelas de não sei quantos milhares de capítulos, né? Porque o metrô ele não resolve. Nós temos um metrô que está sob jurisdição federal desde que foi feito. Desde 93 tem uma lei que obriga o metrô a ser transferido para o Estado e para os municípios, como é o caso aqui na região metropolitana, que tem que ser para o Estado e para os municípios. Existe a empresa preparada para recepcionar o metrô e as coisas politicamente não se engrenam. Ora é o partido A com o partido B, ora é o partido B com o partido A, então não conseguem se engrenar isso, né? E o metrô acaba não sendo olhado por quem está em Brasília como uma coisa prioritária para Belo Horizonte, porque eles estão olhando o Brasil inteiro dentro das importâncias que são dadas em Brasília.
pessoal daqui também não briga para receber o metrô. Então, nós temos um entrave político, nós estamos com uma linha que é uma linha ruim. Tá? Nós estamos com equipamentos antigos, nós estamos com uma linha ruim. Tem uma coisa interessante, né? Se você pensar lá na sua terra, Ponte Nova, você vai ver isso. Quais são as duas áreas mais degradadas de uma cidade? A beira do rio e a beira da linha. Né? Se olhar lá em Ponte Nova, mas é verdade, você tem exatamente isso. Então, o nosso metrô, ele corre exatamente como ele aproveita a linha férrea antiga e ele corre ao longo do Arrudas. O nosso metrô, na grande maioria de seu deslocamento, ele anda na parte que era antigamente mais deteriorada da cidade, que é a área onde não tem demanda, porque ele foi feito para aproveitar um ramal de carga que tinha lá. Então ele não consegue ter essa coisa de ser um uso urbano, ele é mais um uso de subúrbio, né? E não entra dentro da área central, nem coisa nenhuma. Quer dizer, isso aí está se discutindo como fazer para resolver isso, mas esbarra aí nos seus companheiros que nós elegemos aí, os políticos. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, voltamos no terceiro bloco, continuando a conversar com Osias Batista Neto, que é um craque na questão de trânsito, na questão de transportes, inclusive mestrado no curso de Engenharia de Transportes. Voltamos já já com Ação Urbana. Voltamos com o programa Ação Urbana, agora no seu terceiro bloco, debatendo hoje a questão de trânsito, de transportes aqui na cidade de Belo Horizonte e também com a região metropolitana de Belo Horizonte, com o engenheiro Osias Batista Neto, que é um mestre nesse assunto. Osias, as pessoas às vezes confundem, né? É a questão de sinalização, a questão de câmeras, e as pessoas falam, mas isso é a indústria da multa, mas aquilo ali tem muita coisa de positivo também. Conta essa para nós. Hoje tem uma tendência mundial de tratar a segurança, a morte no trânsito como uma coisa inadmissível. A Suécia não quer que morra mais ninguém no trânsito no país. A Nova Zelândia está fazendo a mesma coisa. Outros países estão fazendo, tem que reduzir 50%, 60% o número de mortes. O principal vilão das mortes, principalmente dentro das cidades, é o excesso de velocidade. Porque as experiências mostram que cada 5 km por hora que você aumenta da velocidade do trânsito, você reduz em 30% a possibilidade de uma pessoa atropelada sobreviver. E nas áreas urbanas é onde acontece a maior parte dos atropelamentos, porque tem muito pedestre na rua e tem muito carro na rua. Então, o potencial de risco é muito alto. Quanto mais alta a velocidade do carro, mais gente vai morrer atropelada. Quanto mais baixa, menos gente. Né? Nós já temos Nova York, pôs um limite máximo de 40 km por hora dentro da ilha de Manhattan. Paris está colocando 30 km por hora dentro do centro de Paris inteirinho. Madrid está colocando 30 km, Londres está colocando 30 km. Várias cidades estão tomando essa medida para evitar que se morram as pessoas. Só tem jeito de você garantir que essa velocidade seja baixa nas cidades, e essas cidades estão demonstrando que não congestiona o centro. Você pode demorar um pouco mais, mas você diminui aquele trancamento, aquelas ondas de choque que estão quando acontece qualquer evento, né? Essa redução ela é muito importante para ser feita através de fiscalização eletrônica. É a única forma de fazer, né? E as pessoas confundem isso, porque no Brasil a gente, infelizmente, com todas as qualidades que o brasileiro tem, uma das qualidades que ele tem negativas é ele falar o seguinte: eu não quero ser fiscalizado em nada, eu quero ter total liberdade. E na realidade, nós sabemos que a liberdade de cada um termina onde começa o direito do outro. Então, o direito do outro está vivo. Então, eu não tenho liberdade de andar na Avenida Afonso Pena a 70 km por hora. Não tenho, porque qualquer coisa eu vou matar alguém. Então, isso é uma coisa muito séria que tem que ser colocada e é, inclusive, recomendado pela ONU, que criou a Década Mundial de Ações para a Segurança de Trânsito, que já tem desde 2001 até 2020 uma meta de reduzir para metade o número de mortes de trânsito no Brasil. O Brasil no mundo. O Brasil é signatário desse acordo e nunca fez nada.
Às vezes, um assunto, cara, que eu acho que é positivo, está começando a crescer em Belo Horizonte, em outras cidades, em São Paulo está mais evoluída, o Rio de Janeiro também está uma cidade mais evoluída nesse sentido, que é a questão das ciclovias, o uso da bicicleta como meio de transporte. Eu sei que ainda é incipiente, mas a questão das ciclovias tem melhorado em Belo Horizonte, não? Com alguns defeitos, eu sei disso. Ronaldo, todos os países do mundo que hoje têm muitas bicicletas, têm muitas ciclovias, têm um sistema cicloviário, todos eles, Alemanha, próprio Nova York, que tem um sistema espetacular de ciclovias, né? Holanda e Dinamarca, que são modelos, todos esses países enfrentaram altos graus de dificuldades na implantação do sistema cicloviário. Porque tem uma coisa muito simples que é o seguinte: não tem bicicleta porque não tem infraestrutura para bicicleta. Sim. E não se faz infraestrutura para bicicleta porque não tem bicicleta. Então, esses círculos viciosos que acontecem no transporte, né, é muito real na questão da bicicleta. Então, o que o Brasil, essas cidades estão fazendo? Eles estão começando a criar, né, criar infraestrutura. Aí as críticas são horrorosas, porque assim, está criando e ninguém está usando. Tá, você está criando certo, você não está criando, isso aí são outros 500, né? Agora, que você tem que dar essa infraestrutura, porque é o transporte, né? Você é o ambientalista, né? É o meu guru nessa área. Obrigado. Então você sabe perfeitamente que, assim, que é o modo de transporte mais sustentável que tem. Bom para a saúde, bom para a emissão de carbono, causa menos congestionamento, então é o melhor modo de transporte. O mundo inteiro está olhando isso com olhos, com carinho. No Brasil, vou dizer assim, a claque do automóvel está brigando para não entrar a bicicleta, mas nós temos que pôr a bicicleta. Mas está melhorando, está melhorando. Tá, graças a Deus. E algumas ciclovias, inclusive aqui em Belo Horizonte, estacionamento de bicicleta paga, já começam a funcionar aqui em Belo Horizonte. Uma questão também importante, às vezes, a gente não sabe se a cidade foi construída para as pessoas ou se a cidade foi construída para os carros, né? Esse é um dilema muito forte hoje, né? E esse contínuo debate é para carro, é para as pessoas, a cidade tem que ser construída para as pessoas, né? Mas aí, de repente, a gente culpa muitos carros, culpa muitos motoristas. Mas os pedestres também, às vezes eu faço muitas caminhadas, eu vejo que os pedestres também não têm tão bom comportamento, não. Nós tivemos uma discussão interessante sobre isso outro dia. Conta ela para nós. Eu perguntei às pessoas o seguinte: por que os pedestres não atravessam na faixa de pedestre? Exatamente. Aí os motoristas todos começam: que o pedestre é esse, que o pedestre é aquilo. O que o pedestre ganha em atravessar na faixa, Ronaldo? Nada. Segurança, não? Não, ele não é respeitado na faixa. Ah, sim. Ele não é respeitado na faixa. Eu tenho uma faixa na porta do meu escritório para atravessar a rua, para poder almoçar. É todo dia um risco de vida atravessar. A gente tem que ficar esperando, passando, e é humilhante, porque eu tenho a preferência ali, eu tenho que esperar alguém ser bonzinho e parar para que eu possa atravessar, ou então esperar acabar o fluxo de tráfego. Se eu tentar usar o meu direito, eu sou atropelado, e eles ainda me xingam. Quer dizer, isso é o normal na cidade. Então, por que eu tenho que ir lá e atravessar? Porque eu sou velho, cabeça dura, então eu vou lá e atravesso. Mas se tanto faz qualquer lugar que eu atravesse, eu tenho a mesma preferência, nada. Então, essa postura, ela só consegue começar a mudar na hora que o pedestre perceber que na faixa ele é respeitado. Fora dela, o motorista aperta ele, essa coisa toda, que não é muito certo não, mas assim, que eles começarem a perceber que na faixa ele é respeitado, ele usa o caminho dele para passar onde ele é respeitado. Como ele não é respeitado em nenhum lugar, não adianta eu exigir que ele passe na faixa, se eu mesmo não respeito ele na faixa. Osias é professor, eu também sou professor, e sem querer ser professor, é bom que as pessoas entendam que quando há essa compatibilidade ou não entre o motorista e o pedestre, a regra é muito clara. Quando há a sinalização, respeite-se a sinalização, né? Tanto o motorista quanto o pedestre. Isso. Quando não houver a sinalização, o pedestre tem a preferência. É bom que as pessoas entendam isso e pratiquem isso, tanto os motoristas quanto os pedestres. Osias, eu quero te agradecer muito pela sua participação, pela sua aula, pelo seu conhecimento, e quero dizer a você que você também pode participar conosco através do INPSE, que é o Instituto Política e Cidadania, através do e-mail impse@impse.org.br. Fique sempre conosco. Ação Urbana, um programa da BH News TV. Até a próxima semana.